Existe um homem, no Brasil, que ninguém lembra mais. Ele está preso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, numa ala de segurança máxima. Em janeiro deste ano, um novo laudo psiquiátrico mudou o diagnóstico dele para esquizofrenia. Ele recusa remédios. Diz que não é doente. Diz que vai disputar a presidência com William Bonner. Segundo o juiz, ele fica preso até 2038. O nome dele é Adélio Bispo de Oliveira. E há exatamente 8 anos, na tarde do dia 6 de setembro de 2018, ele entrou para a história. Porque por 15 minutos, uma faca de cozinha quase reescreveu o Brasil inteiro. Esta é a história de um país que quase existiu. Para entender o que estava em jogo, precisamos voltar até o Brasil de agosto de 2018. O país vivia uma eleição como nenhuma outra. Lula, o favorito histórico, estava preso em Curitiba desde abril. Sua candidatura seria indeferida pelo TSE no dia 1º de setembro. O partido dele, o PT, ainda nem tinha um candidato oficial. O Fernando Haddad só assumiria a cabeça de chapa no dia 11 de setembro, 5 dias depois do atentado que você vai ouvir agora. E no meio dessa confusão, um deputado federal do Rio de Janeiro, até então uma figura de segunda linha no Congresso, aparecia em segundo lugar nas pesquisas. O último ibope antes da facada marcava Jair Bolsonaro, 22%. Nenhum debate ainda parecia decisivo. Nenhum candidato parecia imbatível. E então chegou a tarde de 6 de setembro. 3h25 da tarde. Rua Alfeld com Rua Batista de Oliveira, centro de Juiz de Fora, Minas Gerais. Uma caminhada de campanha. O candidato, carregado nos ombros de um apoiador, erguido acima da multidão. 10 policiais federais ao redor. E no meio do tumulto, um homem de 40 anos, que havia comprado uma faca de cozinha em Florianópolis, transportado ela enrolada em jornal até Minas Gerais. Adélio se aproximou pelo lado. Um único golpe no abdômen. Lâmina de 30 centímetros. 4 perfurações no intestino. Uma lesão na veia mesentérica superior, a veia principal do sistema digestivo. 2 litros de sangue perdidos. Choque hipovolêmico. A Santa Casa de Juiz de Fora ficava a 2 quilômetros dali. A ambulância chegou em 15 minutos. Os médicos foram claros no boletim, se tivesse demorado um pouco mais, ele teria morrido no local. E neste roteiro, imagine comigo, ele morre. E o Brasil que conhecemos nunca acontece. Primeira ramificação. O PSL, partido de Bolsonaro, tem apenas um caminho pela lei eleitoral. Precisa indicar um substituto em poucos dias. O vice da chapa é o general Hamilton Mourão. O nome mais lógico. Mas Mourão não tinha o carisma populista. Ele mesmo reconhecia. O presidente do PSL em São Paulo, o Major Olímpio, disse numa frase que ficou: nem eu, nem o general Mourão, nem o Eduardo Bolsonaro temos a capacidade de levar milhares de pessoas para as ruas. Com Mourão na cabeça de chapa, os 22% de Bolsonaro se partem. Uma fatia fica. O resto se dispersa. Para onde vão? Ciro Gomes, do PDT, tinha 12% e o discurso mais parecido com o antissistema alternativo. Alckmin, do PSDB, tinha 9% e a melhor coligação partidária do país. Marina Silva, da Rede, tinha 12% e o voto evangélico moderado. Haddad, tentando entrar, tinha apenas 6%. O segundo turno mais provável nesta linha do tempo alternativa? Haddad contra Ciro Gomes. Um Brasil em que o antipetismo de 2018 encontra um destino completamente diferente. E o vencedor, neste universo, é uma incógnita. Março de 2020. Chega a pandemia. E é aqui que a história alternativa se torna mais densa. O Brasil teve, na vida real, a segunda maior mortalidade absoluta do mundo por Covid. Cerca de 690 mil mortes. Pesquisadores estimam, em estudos publicados em revistas científicas, que uma parte significativa dessas mortes foi associada às decisões de gestão da pandemia. Municípios com maior apoio bolsonarista tiveram, segundo esses estudos, 44% mais mortes do que municípios com menor apoio. Isso é fato verificável, publicado, auditado. Agora, neste Brasil alternativo, quem está comandando em 2020? Talvez seja um governo Haddad, seguindo um modelo parecido com o da Prefeitura de São Paulo. Talvez seja um governo Ciro, com o estilo nordestino dele de gestão de crise. Talvez seja um governo Alckmin, no padrão tucano. Nenhum desses universos é necessariamente melhor.
Todos são plausivelmente diferentes. E um Brasil alternativo talvez tivesse aprendido a chorar seus mortos de outra forma. Ou talvez não. Isso, você só descobre no espelho da sua própria memória. 8 de novembro de 2019. O STF derruba a prisão em segunda instância. Lula sai livre depois de quase 2 anos preso. Março de 2021. O mesmo STF reconhece a suspeição do juiz Sérgio Moro nos processos da Lava Jato. Todas as condenações contra Lula são anuladas. Na vida real, foi exatamente isso que aconteceu, com ou sem Bolsonaro. Mas em 2022, neste universo alternativo, o Brasil chega à eleição sem um presidente polarizado tentando reeleição. Sem um inimigo claro. Lula elegível. Favorito natural, mas sem um antagonista perfeito para turbinar a sua campanha. A eleição acontece. Talvez Lula ganhe no primeiro turno. Talvez alguém de centro faça frente. O que não acontece, nesta linha do tempo, é a onda de questionamento do resultado. Por que não há um candidato derrotado dizendo que as urnas foram fraudadas? E sem isso, o que vem depois também muda. 8 de janeiro de 2023. Na vida real, milhares de pessoas invadem e depredam as sedes dos três poderes em Brasília. É um dia que divide a memória do país. Bolsonaristas dizem que foi infiltração. Antibolsonaristas dizem que foi tentativa de golpe. A investigação da PGR apontou Bolsonaro como chefe da organização criminosa que planejou os atos. Isso está registrado em documento oficial. Agora, neste universo alternativo, onde Bolsonaro nunca foi presidente, o comício permanente em frente aos quartéis nunca acontece. Os acampamentos nunca se formam. Os ônibus fretados nunca saem. E o dia 8 de janeiro de 2023, um domingo qualquer, passa em silêncio na esplanada. Sem quebra. Sem saque. Sem imagens. Apenas um domingo de verão em Brasília, com um vento quente soprando sobre a grama seca. E talvez esta seja a pergunta mais difícil. Por que a polarização do Brasil não nasceu em 2018? Ela já estava plantada antes. No impeachment de 2016. Nas eleições anteriores. Na Lava Jato. No Facebook. No WhatsApp. Ela viria de qualquer forma. A diferença é que, sem um presidente disposto a transformar cada pauta em guerra, talvez ela não tivesse chegado ao nível que chegou. Vacina não teria virado território político. Ciência não teria virado ideologia. Memes de família no WhatsApp não teriam destruído laços. Talvez. O Brasil ainda seria um país dividido. Mas talvez fosse um país que ainda conseguia conversar à mesa. Talvez. É a palavra mais honesta que se pode usar quando se imagina uma história que não aconteceu. Porque a vida real também tinha surpresas guardadas. Voltamos ao presente. Adélio continua em Campo Grande, com os delírios dele. Bolsonaro sobreviveu, ganhou a eleição, perdeu a reeleição, virou réu. O Brasil viveu o que viveu. Mas por 15 minutos, numa rua do centro de Juiz de Fora, uma faca de 30 centímetros quase escreveu outro país inteiro. 15 minutos. É menos tempo do que você passou aqui com a gente. E é isso que a história alternativa ensina sem precisar tomar lado. Os caminhos do Brasil sempre estiveram a alguns minutos de distância de serem outros. Qual seria o seu Brasil sem o 6 de setembro de 2018? Conta nos comentários. Se você chegou até aqui, inscreve no canal, porque toda semana a gente reescreve uma história que quase aconteceu. Até a próxima! Se essa história te surpreendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem um novo e se te esperando.